bem-vindos a mais um Small Talks, a nossa série do nosso podcast E se a felicidade for uma escolha, porque o é incluindo nos negócios, e hoje temos connosco o João Miguel Rodrigues, da Obey, uma das empresas mais felizes de Portugal, exatamente para nos falar sobre essa temática, felicidade corporativa. E João, e como não podia deixar de ser, eu pergunto o que é a felicidade corporativa? Boa. Olá Sandra, obrigado pelo convite, é um prazer sempre podermos falar sobre este tema, como é óbvio. E o que é a felicidade corporativa? A felicidade corporativa primeiro, é claramente uma coisa difícil de definir em palavras, mas eu acredito que é um pouco a oportunidade que as empresas dão aos seus colaboradores de serem eles próprios. Ponto um, acho que isso é crucial, de serem eles próprios, trazerem um pouco. Bom, aqui vou falar de mim, ok? Para mim, o que é Exato. felicidade corporativa? É eu sentir que posso ser eu próprio na minha empresa, eu consegui trazer muito de mim para o meu trabalho, e o contrário também é verdade, porque quando nós falamos de que não, os problemas têm que ficar à porta da empresa e não entram, isso é a maior mentira do século, quer dizer, não faz sentido absolutamente nenhum, como é óbvio, nós somos pessoas, não conseguimos dissociar-nos daquilo que nos preocupa. Alguém que está preocupado com o filho vai estar preocupado com o filho o dia todo, independentemente de estar a trabalhar, ou de estar no café, ou de estar na praia, vai estar preocupado. E, portanto, estando preocupado, o que nós temos que encontrar, a meu ver, é uma harmonia, um equilíbrio, não é? E eu sei que hoje há conceitos ainda mais evoluídos, ou que se está a tentar ir para conceitos ainda mais evoluídos do que o equilíbrio do trabalho com a vida pessoal, mas a verdade é que esse equilíbrio é encontrado normalmente nas empresas que nos permitem ser nós próprios, com todas as qualidades e todos os defeitos que nós temos. Claro que percebemos que tudo impacta no resultado, e eu acho que o tema desta conversa é exatamente isso. E a felicidade corporativa tem muito esse papel de como é que eu culturalmente vou construir uma empresa que permita que as pessoas consigam trazer aquilo que elas são para dentro da organização e que as faça, sentirem-se bem, sentirem-se seguras, terem a sua autoestima no sítio certo ou no peso certo, porque está provado, quando o foco é nas pessoas, quando nós nos focamos nas pessoas, quando nós damos esta oportunidade às pessoas, as pessoas acabam por ganhar este conjunto de valências, ou de potenciar aquilo que são estas valências, e que, como é óbvio, vão colocar ao serviço da empresa e do seu negócio e dos resultados. Claro que quando nós trazemos a pessoa à frente de tudo o resto, a pessoa vai se mostrar. Se for uma boa pessoa, provavelmente vai estar mais perto de ser melhor profissional, de ter melhores resultados. Se não for uma boa pessoa, provavelmente vai estar também muito mais perto de ter piores resultados e de não conseguir ser um bom profissional. E muitas das vezes, quando nós queremos esconder a pessoa por trás do profissional, acabamos por estar a enganar-nos a nós próprios, muitas das vezes, e a enganar os outros. O Simon Sinek tem num dos seus muitos exemplos, ele fala muito dessa questão, até falava dos SEAL, dos Estados Unidos, em que eles medem, performance, e dois, confiança, e que uma coisa e outra são igualmente importantes, e portanto, e isto é realmente verdade. Eu digo isso muitas vezes à minha equipa, que a lealdade para mim supera muitas das vezes até a própria performance, porque quando nós somos leais, quando nós ou temos compromisso com algo, mesmo que eu não seja tão talentoso, ok, eu quando me comprometo com uma coisa eu vou à partida conseguir atingir resultados. Posso não ser brilhante, e a verdade é que as empresas não são só feitas de as, digamos assim, de grandes estrelas, são feitas de pessoas, e as pessoas, algumas têm mais potencial que outras em determinadas coisas, que conseguem usufruir desse potencial de forma mais acelerada na sua atividade laboral, outras utilizam esse potencial para outras atividades, porque e há pouco, e voltando agora só também para te passar a bola a ti, quando tu me falas quando me falavas em felicidade corporativa, eu penso sempre nisto, que é a capacidade ou melhor, a possibilidade que eu tenho numa empresa de ser eu próprio, ponto um, e de ser feliz no trabalho, que à partida me vai ajudar a ser uma pessoa feliz, porque o trabalho, para algumas pessoas mais que outras, mas tem um peso naquilo que eu chamo de equação da felicidade. Para umas pessoas pesa mais, para outras pesa menos. Ou seja, há pessoas que querem chegar ao trabalho, trabalhar das 9 às 6, digamos assim, o seu horário de trabalho, entregar o que têm que entregar e a seguir voarem para a sua vida pessoal, para os seus filhos, para os seus projetos pessoais, etc. E nós temos que entender que isso não tem mal nenhum.
ok? Claro que há portas que se vão fechar, certo? Porquê? Porque há coisas, há oportunidades profissionais que exigem outro tipo, normalmente, de compromisso. Por isso é que eu cada vez sinto mais que não é o tempo que nós trabalhamos que deve ser avaliado, mas sim a qualidade da entrega, a qualidade do compromisso, a qualidade das interações que nós temos. Isso é que acrescenta valor às empresas e não o tempo que eu dedico a algo. Ok? Uhum, uhum. Porque o meu tempo é limitado, eu só tenho 24 horas e, portanto, certamente tenho muita gente para poder dedicar tempo, ou que devo dedicar tempo, muitas ações, muitas atividades. O trabalho é uma delas e, portanto, eu acho que tudo isso, quando é compreendido pelas organizações, e aqui nas organizações vamos falar de concreto dos números, quando é entendido por quem lidera as organizações, pelos líderes, quando os líderes entendem a importância das pessoas terem a sua vida para além do trabalho, nós já estamos a contribuir para a sua felicidade no trabalho. É automático. E a partir desse momento é desconstruir depois aquilo que é a minha empresa, aquilo que eu acredito que são os valores da minha empresa e por aí fora, que vai à partida fazer com que a pessoa se sinta em casa, se sinta bem e que possa ser ela própria e, portanto, poder usufruir ao máximo de uma coisa que, felizmente ou infelizmente, todos temos que fazer, ou a grande maioria, que é trabalhar para poder sobreviver e, portanto, eu prefiro pensar que trabalho para viver, em vez de viver para trabalhar. Mas há quem prefira ao contrário e está tudo bem, temos que respeitar um pouco também tudo aquilo que vai aparecendo, porque cada pessoa é única e eu acho que é nessa diferença que depois se constroem realmente empresas muito fortes e este tal princípio da felicidade corporativa. Tu falaste em alguns pontos importantes. A pessoa no centro, Sem dúvida. enquanto ser humano, Uhum. enquanto uma pessoa com a sua história de vida, que faz as suas próprias escolhas, seja, lá está, trabalhar, preferir trabalhar das 9 às 5, entregar o que tem a entregar, ir para casa, dedicar-se inteiramente à Sim, família. O trabalho é apenas uma componente que lhe permite criar, gerar dinheiro para o seu dia a dia, para as suas despesas, para aquilo que escolhe fazer, mas que de facto não é aquilo que é mais importante para ela. Está tudo bem, lá está, cada um é como é e é preciso respeitar isso. Agora, há um outro ponto, tudo bem que as pessoas estejam no centro, acho que as empresas, de um modo geral, já percebeu que a felicidade, de facto, traz resultados, mas há um ponto que as lideranças terão que perceber e assimilar, e inclusive assimilar isso para si mesmas, é trazer isso para o ADN das organizações. Porque qualquer empresa, qualquer tipo de organização, é apenas uma ideia abstrata. As pessoas é que materializam essa ideia. Se querem colocar a pessoa no centro, isso tem que estar no ADN da cultura organizacional. E muitas vezes falha-se, é trazer esse lado humano para o ADN da empresa, não é? Temos aqueles casos que toda a gente conhece de greenwashing, já se fala do social washing e eu falo também do employer branding washing. Uma coisa é o marketing que nós fazemos e outra coisa é aquilo que se vive dentro das empresas. E quando se torna autêntico e real, aí sim, aí as pessoas sentem-se em casa, sentem que fazem parte daquela história, porque a certo. empresa também cria a sua história ao longo dos anos, é feita de muitas histórias, de histórias de todos, não é? Quando existe união e existe colaboração. E a UBEI tem isso desde o início. Sim, eu acho que nós nem sempre trabalhamos isso de forma tão visível como nos últimos anos temos feito, e aqui nos últimos anos falo, já antes da minha chegada, eu iniciei em 2018 a criação deste departamento de People and Culture, onde a matéria ligada ao marketing e à comunicação estão enquadrados. E estão enquadrados exatamente por essa lógica, pela necessidade que a ótica da OBEI e da liderança da OBEI, de facto a nossa marca tem que ser humanizada. Humanizada porque, primeiro, tem muito a ver com o nosso negócio, e agora tu perguntas, então mas vocês são uma empresa de tecnologia humanizada? Sim, humanizada porque nós prestamos serviços de tecnologia, ou seja, o nosso serviço é prestado por humanos e não por máquinas. As máquinas são ferramentas, a tecnologia que está ao nosso serviço e não o contrário. E a verdade é que esta designação que está aqui atrás, o ser inovador é humano, veio mesmo para tentar trazer para cima da mesa essa parte humana. Que quando se fala em inovação, nós nunca nos devemos esquecer que a inovação advém
realmente de nós, seres humanos, das pessoas. E então, com isso, nós conseguimos, de forma mais declarada, pôr, como tu dizes, a público, pôr na rua, dar visibilidade a muito daquilo que se vive dentro da empresa. Mas atenção, dou sempre esta nota que isto deve ser feito com muita verdade. Ou seja, não vale a pena andarmos aqui com maquilhagem em coisas que depois rapidamente se percebe que não é verdade. Por isso é que eu alerto muitas vezes a questão e quando se fala desta questão da felicidade, eu espero não estar a repetir-me para quem nos estiver a ouvir e que já me tenha ouvido falar do tema mais vezes, mas a verdade é que eu temo sempre que a felicidade possa ser vista como uma moda nas organizações. E não deve ser, não deve ser. Eu honestamente tenho fé e acredito mesmo que não é, que é um caminho sem volta atrás. Estamos a entrar numa era, como tu dizias e bem, em que felizmente a alastrar-se a todos os setores, começa-se a perceber que o foco está realmente nas pessoas, que as organizações são as suas pessoas e que isso nunca vai mudar por mais evolução tecnológica que exista. E, portanto, eu quero acreditar que este caminho foi difícil de começar, está a começar a perceber-se o valor que isto traz às marcas, à sua reputação, à experiência não só do colaborador, mas depois também do próprio cliente, porque qualquer cliente quer chegar a uma loja e quer sentir-se abraçado, digamos assim, por aquele profissional que o está a acolher, e isso só vai acontecer se esse profissional também viver a marca que representa e estiver feliz no trabalho. E, portanto, tudo isto, no fundo, é uma cola. Nós, no fundo, estamos a receber aquilo que dermos. E cada um de nós tem um papel essencial nesse trabalho. Eu acho que esta parte, mais uma vez, seja pelos motivos mais corretos, digamos assim, socialmente ou eticamente falando, ou mais questionáveis em termos éticos, a verdade é que as empresas quase todas estão a tentar, e aqui falo, como é óbvio, estou a generalizar, ok, mas há um grande número de empresas que está a tentar caminhar para aí. Umas ainda não sabem bem como é que o vão fazer, mas querem. E eu tenho conversas com muita gente de fora da Obey, de outras empresas, e eu sinto essa vontade, essa energia, mais que não seja a malta mais nova, que está com muita vontade de criar esse tipo de dinâmicas. Porquê? Porque basta ir às redes sociais e entender que esse é o movimento. E por isso é que eu digo, espero que não seja uma moda, espero que seja de facto algo que veio para ficar e que passe a ser algo básico e elementar, como já deveria ser há muitos anos. Isto transformou completamente uma série de coisas nas organizações, desde logo o nosso papel, das pessoas de pessoas, e trouxe os profissionais de recursos humanos, ou de gestão de pessoas, como quiserem chamar, mais para o centro da tomada de decisão. Cada vez mais, e nos últimos anos assistiu-se a um movimento aqui não sei se foi top-down ou bottom-up, mas a verdade é que os profissionais de recursos humanos ganharam maior peso junto das board, dos conselhos de administração, etc., naquilo que são as tomadas de decisão, por se perceber que qualquer tomada de decisão afeta pessoas, afeta motivações, afeta a cultura da organização, e tudo isso tem que ser muito bem ponderado. Não tenho dúvidas que este é mais uma vez um caminho que não tem volta atrás. Tudo isto para dizer-te então que concordo totalmente contigo. Acho que não faz sentido esta questão das pessoas não estar no ADN das organizações. Claro que tem que estar, e é muito bom, e há pouco dizia-te, começar a falar com outros setores, e tenho tido essa felicidade e a oportunidade também de falar com muita gente, e que às vezes até me procura para trocar umas ideias, para fazer algum tipo de participação em eventos, etc. E a verdade é que as pessoas começam a ficar muito alerta com este tema e a dizer, ok, se calhar o que é que nós ainda não estamos a fazer? E isso está a provocar ações muito interessantes em todos os setores. E tu podes ver que agora, neste momento, até um momento difícil de inflação, etc., houve alguns movimentos de algumas empresas que antes estavam muito na sombra e que agora se mandam para a frente para serem os impulsionadores do movimento de vamos proteger as pessoas e vamos dar um prémio por causa da inflação, ou vamos fazer isto, ou vamos fazer aquilo. Claro que, mais uma vez, estão à procura de um marketing facilitado, ou melhor, ou estão à procura de um resultado facilitado por conta deste poder do employer branding, ou é algo que realmente é vivido. Mas aquilo que eu digo sempre é uma verdade que vem ao de cima. É fácil, é como o azeite, não é? Vem sempre ao de cima. Não se mistura com a água. Não se mistura com a água. E a verdade é, o que eu digo sempre
e tenho desafiado muitos líderes a pensar dessa forma, é o que é que... A coisa é quando eu te pergunto a ti o que é que tu sentes que a tua empresa é. Agora, se eu for falar com alguém da tua equipa, da tua empresa, e lhe perguntar o que é que ele sente relativamente à empresa, tens a certeza que é isso que ele vai pensar. Tens a certeza que ele vai dizer exatamente a mesma coisa que tu me estás a dizer. E se a pessoa me disser que sim, então comunica, então vai para a frente com isto, porque isso é uma verdade. E se é uma verdade sentida internamente, fica tranquilo, porque isto vai ser exponencial, o crescimento. E foi muito isso que eu senti no Obey. Eu quando cheguei ao Obey, por isso é que eu digo, quando cheguei, quando eu e a minha equipa, não é? Quando começámos a criar esta estratégia mais robusta, se me perguntares, então não existia nada, isto foi, não, estava lá tudo. Eu costumo dizer, estava lá tudo. Já se fazia muita coisa bem feita. Eu, quando cheguei, por exemplo, o Obey já tinha um Happiness Manager. Ou seja, este tema já era um tema amplamente falado e trabalhado no Obey. O que depois nós começámos a fazer foi perceber que tínhamos que dar um step up em termos de comunicação, de estratégia de gestão de pessoas. Acima de tudo, isso. Porque o resto estava no ADN da organização. Estava nas decisões do dia a dia. É muito curioso perceber isto. Como é que, em reuniões, por exemplo, ao contrário do que muita gente pensa, numa reunião de board executivo, digamos assim, eu não tenho dúvidas que em qualquer, ou na maior parte das empresas, 60% a 70% do tempo seja a falar sobre pessoas, sobre a equipa, sobre o que as pessoas conseguem fazer, o que não conseguem, o que é que vai acontecer, o que é que não vai, qual é o impacto. Ou seja, estava por demais evidente que as pessoas são de facto o grande motor das organizações. Por exemplo, numa empresa como a Obey, uma empresa de serviços, ainda para mais, se calhar passamos mais de 90% a falar sobre pessoas. E então isso torna por demais evidente que pessoas, não há como fugir, percebes? E claro que se as pessoas, como tu dizias há pouco, e eu julgo também que toquei nesse ponto, se as pessoas estão felizes, teoricamente vão produzir mais, os resultados vão se manifestar. Exatamente. Tu mencionaste um ponto interessante e eu tenho verificado isso e nós inclusive desenvolvemos no AMA um diagnóstico para identificação dos pontos cinzentos. O que é isto? É exatamente perceber se a percepção que a liderança tem é idêntica à percepção que os colaboradores têm. Porque muitas vezes os líderes pensam que quem está na sua empresa se sente bem, confia na liderança, se sente confortável naquela equipa a fazer aquelas funções e depois quando nós vamos verificar, a realidade não é bem assim. Há sempre ali ajustes a fazer e muitas vezes as próprias lideranças ficam surpreendidas, epá, mas eu pensava que eles confiavam em mim, epá, eu pensava que eu os tinha completamente do meu lado, afinal não é bem assim, há ali algo que precisa ser feito. Mudança de comportamentos, às vezes até um elemento de uma equipa acaba por gerar alguns conflitos na própria equipa ou noutra. Também acontece muito na mentoria, quando trabalho os valores. Então quais são o porquê da existência da empresa? Porquê que ela foi criada? Qual é o impacto que quer gerar? E ficam assim, então o que eu quero gerar é lucros, é dinheiro, é isto. Não, mas o que é que está por detrás de realmente? E isto tem a ver muito também com o autoconhecimento que nós temos de nós mesmos. E a forma como nós olhamos o outro. Logo, o desenvolvimento profissional não está dissociado do desenvolvimento pessoal. E é um tema que devemos falar cada vez mais de forma aberta, não é? Há pouco, depois passou-me, ainda bem que tocaste novamente no ponto. Das carreiras, por exemplo, tu há pouco falaste dessa questão. E a verdade é que cada vez mais eu acho, e eu já tenho esta ideia há bastante tempo, aliás, escrevi um artigo sobre isso, que era a gestão de carreiras como o bicho de quatro patas, porque normalmente para a maior parte das pessoas é um bicho de sete cabeças, não é? Então eu dei-lhe este nome de bicho de quatro patas, que representam, como é óbvio, quatro pilares em que assenta esta questão das carreiras, mas eu acho que nós cada vez mais vamos afastar-nos do termo carreiras e provavelmente vamos começar a falar em realização, porque na verdade é isso, é a isso, realização exatamente. que nós procuramos, seja ela profissional ou pessoal, é a nossa realização. Porque a verdade é que hoje, e se nós olharmos para as gerações mais novas, percebemos rapidamente isso, que muitas vezes é uma presunção a empresa achar
que vai ser capaz de apoiar a gestão de carreira daquela pessoa, porque as pessoas hoje têm uns horizontes tão alargados que se calhar o que querem é estar, olha, eu quero estar aqui um ano, aprender determinadas valências, quero desenvolver isto, isto e aquilo, quero apoiar-vos, como é óbvio, e ajudar-vos a atingir os vossos resultados, em troca de A, B ou C, não interessa, mas eu quero fazer muito mais da minha vida, quero outra coisa. E eu acho que os líderes vão conseguir aproximar-se das pessoas, ou conseguem hoje já aproximar-se das pessoas, quando têm esta consciência. A consciência de que as pessoas são muito mais do que a sua carreira e são muito mais ainda do que a carreira que a pessoa vai fazer naquela empresa. Porque já acabou a empresa para a vida. Não quer dizer que não haja casos em que as pessoas estão muito tempo, mas, por exemplo, vai cada vez mais haver as pessoas que saem da empresa e voltam. Como há tempos li os colaboradores Boomerang, que vão e voltam. Mas é verdade, por exemplo, nós lançámos o nosso programa de alumnis exatamente a pensar nisso, porque nós mantemos uma relação fantástica com um número muito significativo de ex-colaboradores da OBEI, e por isso nós temos o tal lema que uma vez ouvi-los, para sempre ouvi-los, porque nós sempre vimos isso como algo natural, a forma como nós tratávamos as nossas pessoas. Eu lembro-me de chegar ao OBEI e senti muito isso, e eu dizia, o OBEI parece-me um pouco aquilo que é o sentimento de uma faculdade, porque muita gente que eu falava, que já tinha saído da UBEM, mas falava da UBEM com um orgulho e com uma alegria, que eu fiz parte, não, eu ainda faço parte, e irem ao escritório visitar-nos a meio da semana. Isso não é muito normal, não é muito normal num mercado tão competitivo como o mercado da IT. Era normal talvez noutros setores, como eu tive a oportunidade de trabalhar também, de engenharia e construção, por exemplo, empresas grandes, familiares, que as pessoas trabalhavam 20 e 30 anos naquela empresa, como é óbvio, aí fica uma ligação quase umbilical àquela empresa. Eu tinha colegas que trabalhavam na empresa desde sempre, tinham 30 anos de carreira, eram 30 anos de empresa. E, portanto, isso não acontece neste setor, mas não necessariamente. A ligação que nós temos às marcas e às empresas como é que se diz? É mais pobre ou mais empobrecida? Não necessariamente. Portanto, eu concordo totalmente contigo nessa perspectiva e, acima de tudo, sinto que nós temos que dar este passo em frente enquanto Shift, líderes. não é? Exato. De mindset. Eu vou-te dar um exemplo e não sei se a pessoa vai estar a ouvir ou não, mas se tiver, ela pode comentar e pode dizer que é verdade. Eu tive uma pessoa na minha equipa que saiu da equipa e eu continuo a dizer que ela para mim continua a ser da minha equipa. E porque sei que um dia mais tarde ela há de trabalhar comigo ou eu hei de trabalhar com ela novamente, mas foi uma pessoa que chegou ali um momento que me foi demonstrando que se calhar queria algo mais, precisava de descobrir mais coisas, porque não tinha tido ainda outra oportunidade, e o que eu fiz sempre foi incentivá-la a isso, e não o contrário. Com muita pena minha, porque, como é óbvio, não queria, por um lado, porque não queria abdicar de ter aquela pessoa junto de mim, porque fazia muito bem o seu trabalho, mas a verdade é que eu percebi que não vale a pena, porque quanto mais eu aprender, isto só vai quebrar a relação de confiança que ela tem comigo, Exato. a lealdade que eu consegui criar com esta pessoa, não é? O compromisso advém também da transparência com que eu sempre a tratei. E se eu estou a ver que aquela pessoa precisa realmente alargar os seus horizontes, um por necessidade própria, o outro porque eu próprio reconheço que isso traria valor para ela, porque eu também sou composto por várias experiências e isso foi uma mais-valia para mim, e eu vou bloquear essa possibilidade a uma pessoa que eu digo que é minha liderada, ou seja, ela não é minha subordinada, ela é minha liderada, eu tento liderá-la, ou melhor, tento ser um líder que ela precisa em determinadas coisas, porque ela depois lidera-se a ela própria, ou qualquer outra pessoa em muitos outros campos. Mas a verdade, o que eu senti foi que ela, aliás, a pessoa veio ter comigo antes de aceitar a oportunidade, não à procura de uma contraproposta, mas à procura de concordas, achas que eu devo, achas que é bom para mim, e isto foi para mim das maiores provas que eu estava a fazer qualquer coisa bem. Pelo menos eu sinto isso, posso estar a ser aqui um pouco presunçoso a achar isto, mas honestamente sinto que como líder que tinha cumprido o meu papel, porque aquela pessoa sentiu a liberdade suficiente para tomar as escolhas dela, para, inclusive, pôr-se à disposição para gerir da melhor forma essa saída eventual que poderia vir a ter e pedir a minha genuína opinião se aquilo era ou não uma mais-valia. Ou seja, credibilizou também um pouquinho aquilo que era a minha relação com ela. E eu acho que nós, enquanto líderes, se conseguirmos isto com a esmagadora maioria das nossas pessoas, nós vamos ter uma equipa para ir para a guerra. Claro que esta palavra Sentido guerra figurativo. é sentido figurativo, ao reforço. E ainda por cima, nesta altura, temos de ter algum cuidado Com aquilo que nós dizemos, com estas exatamente. brincadeiras. Mas isto é realmente aquilo que eu sinto. Portanto, mais uma vez, aqui é colocarmos a realização
daquela pessoa à frente daquilo que pode ser a carreira dentro da organização. Ela dentro da empresa pode ter uma carreira? Sim, afirmativo. E nós temos que saber mostrar à pessoa o caminho que ela pode traçar, mas como eu costumo dizer, os caminhos todos numa carreira ou numa vida são feitos de tomadas de decisão, que somos nós que tomamos. À empresa, e as tais 4 patas que eu falava, é muito simples. No fundo é um jogo de 4 palavras, entre performance e potencial, e depois entre oportunidades e reconhecimento. O que eu costumo dizer sempre é, no dia, a mim, não é? Como profissional, cabe-me ter performance, ok? E ter potencial. E às empresas cabe-me darem-me oportunidades e reconhecimento. No dia em que eu tiver performance e a empresa não me reconhecer e eu tiver potencial e não houver oportunidades para mim dentro daquela empresa de manifestar esse potencial e desenvolvê-lo, eu vou-me embora. Ponto. No passado, a pessoa ficava, porque a minha empresa, pronto, olha, lamentava-se e chorava. Hoje eu não consigo aceitar que as pessoas andem a queixar-se, porque o mercado é vasto. Nós não estamos bem, devemos procurar mudar, sem dúvida nenhuma. E se o colaborador e entidade patronal ou liderança perceberem este jogo, esta importância, nós vamos conseguir ter empresas muito mais verdadeiras. Porque eu, como líder, sei que a minha responsabilidade é dar oportunidades às minhas pessoas e reconhecê-las. Se eu ficar também sem isto, se eu ficar preso, eu devo ser o primeiro a dizer às pessoas: olha, eu não te consigo dar mais. Não consigo, porque não há budget, porque nós não estamos aqui a falar ainda dessa parte, mas o dinheiro, nós temos que nos mentalizar que o dinheiro é fundamental nesta perspectiva que nós temos. Porquê? Porque muitos dos objetivos de trabalhar é receber dinheiro. Quer dizer, a pessoa pode até dizer: olha, eu não preciso de muito dinheiro, preciso de o que baste para viver bem. Mas a verdade é que o dinheiro faz sempre parte do jogo, tanto numa ótica da empresa, naquilo que é o retorno do investimento de alguém, do acionista, do dono, o que seja, que investiu para ter retorno, e nunca nos podemos esquecer disso, e eu acho que às vezes nos esquecemos em determinado momento, mas como tu dizias e bem, é, para além desses ganhos financeiros que são cruciais em quase todas as organizações, o que é que a empresa quer mais? Que marca é que a empresa quer deixar, não é? No mundo e na vida das pessoas. É muito isto, é o propósito da organização. Porque normalmente é com esse propósito que nós conquistamos as pessoas. Porque o dinheiro é muito, hoje, o que hoje é bom, amanhã deixa de ser. Eu costumo dizer até que o dinheiro é um fator de não insatisfação. Okay? E não um fator de satisfação, porque é tão tenue, é tão curto. Uma pessoa que é promovida está 2 meses satisfeita com aquele aumento, a seguir já está a pensar no próximo. Os 2 meses é porque o primeiro mês faz logo uma festa para a família ou para os amigos e gasta uma parte muito significativa do dinheiro, no mês seguinte recebe o salário realmente que vai ter a partir de agora e depois a partir dali já está a pensar no próximo. É normal, é assim, é a nossa condição humana, portanto nós temos que ter muito mais para dar às pessoas do que dinheiro, muito mais, como líderes e como organizações. Mencionaste aqui um ponto importante, que é o relacionamento, o quão forte os relacionamentos podem ser mesmo dentro das empresas, ao contrário de alguns anos em que o relacionamento entre colegas era distante, e o quão é importante hoje em dia é criar laços fortes entre colegas que inclusive se tornam amigos muitas vezes para a vida. Mesmo que o profissional saia e que vá à aventura, vá adquirir novas competências, vá ter novas experiências, porque às vezes nem é por uma questão de aquisição de novas competências, é ter a oportunidade de ter uma experiência diferente e saber que do outro lado houve uma compreensão, o porquê dele querer fazer isso e de ter sempre uma porta aberta, gera um sentimento de reconhecimento, de valorização. E se ele um dia tiver que escolher, ele volta aonde esteve. E é esse novo tipo de profissional que vai ser cada vez mais valorizado. Aquele que estabelece relações humanas com o outro, com o colega, com o seu líder, que também faz com que ele seja também líder de si mesmo, mas sim alguém que é um par, que está ali junto com ele para criar algo maior que é o negócio, não é? Sim. Estão os dois ali a trabalhar lado a lado, não, ninguém... Eu costumo dizer porque acredito mesmo, que normalmente são os líderes que estão ao serviço das equipas, porque lhes devem proporcionar tudo aquilo que é essencial e possível para que eles consigam atingir o resultado desejado. E eu acho que isso é muito relevante de todos pensarmos,
porque na verdade é assim mesmo e não o contrário. Claro que numa equipa todos servem uns aos outros e inerentemente a equipa vai servir o líder também, mas quando nós entendemos este papel, fica mais facilitado também depois perceber as relações que têm que ser criadas. Quanto à tua primeira questão, eu acho que é uma questão muito, muito interessante e que dava pano para mangas, falar dessa questão da proximidade. Uma coisa é certa, e aí estamos, acredito eu, 100% de acordo, que é a questão da empatia. Lá está, quando o ambiente é propício a que hajam esta proximidade, esta relação mais pessoal, a empatia existe de forma muito mais facilitada. E para mim, eu continuo a dizer isto e digo isto, se calhar todas as semanas, inclusivamente aqui no Way, que nós temos que trabalhar sempre a questão da empatia, porque o calçar o sapato do outro é aquilo que muitas das vezes acaba por mudar a nossa própria experiência. Se nós, por vezes, que tendemos sempre a pôr a culpa do outro lado, alguma coisa não está a resultar, eu estou a fazer tudo bem e o outro é que tem que melhorar alguma coisa. Isto é extremamente contraproducente, a todos os níveis. Obriga-nos a perder tempo, principalmente tempo e energia, com coisas que não valem a pena. E eu às vezes parece que vejo nas organizações, e não só, na sociedade em si, eu vejo pessoas a consumir mais tempo e energia a pensar no quintal dos outros do que no meu quintal, naquilo que eu posso melhorar para que os outros tenham uma melhor experiência quando tratam comigo. E eu acho que é muito isto que vai ser, ou que já é, e que continua a ser, e será sempre o grande diferenciador dos profissionais de facto de alta performance, que é a empatia. A empatia, repara que as pessoas, e aqui quando eu te falo em performance não falo apenas de resultados imediatistas, eu falo de resultados estruturados, consistentes. A forma como, se calhar, se tu pensares nos grandes líderes, para além de uma capacidade de decisão normalmente fora de série ou de negociação, são normalmente pessoas empáticas, são pessoas que não afastam os outros. São aquelas pessoas que toda a gente quer trabalhar com eles, para eles e por aí fora. E essa empatia, que muitas vezes é cultivada nas pessoas para trabalhar com o cliente, que se esquecem que deve ser cultivada para trabalhar com toda a gente, não é com o cliente. Porque há uma coisa que eu acho que nós todos temos que ter consciência. O cliente de hoje é o colaborador da amanhã. O colega de hoje é o cliente da amanhã. Uma das coisas mais importantes, e tenho um artigo que está a ser escrito, mas ainda não sei o que é, sobre a importância do networking, e que toca exatamente nesse ponto. A importância do networking é essa. Nós não sabemos quem está ao nosso lado, se hoje a relação de poder, digamos assim, que eu tenho com ele será a mesma que será no futuro. Por isso é que eu há pouco dizia daquela pessoa da minha equipa, não sei se sou eu a trabalhar com ela ou é ela a trabalhar comigo, porque não sei mesmo. Amanhã pode ser perfeitamente ao contrário. Uma pessoa que eu liderei pode vir a ser a minha líder. E não tem mal nenhum. A vida é assim, dá muitas voltas. E é esta noção da realidade que nos deve tornar humildes. Ok? E aqui falo das pessoas que não têm esse valor da humildade tão enraizado na sua maneira de ser, têm que ser pelo menos conscientes, e a consciência deve nos trazer essa humildade para o nosso dia-a-dia, dentro das empresas. E então quando eu entendo que, espera, eu tenho que tratar bem esta pessoa que está em fase de demissão, que eu acho que já não preciso dela para nada, porque ela vai sair da empresa, então eu acho que já não preciso dela para nada, ela, para onde é que ela vai quando sair daqui? Será que ela vai para o meu maior cliente? Será que um dia ela vai ser dona de uma área nesse cliente pela qual eu vou depender de resultados relativamente a ela? Portanto, tudo isso deve ser posto em cima da mesa quando nós falamos de pessoas. Como eu digo, seja pelas melhores razões ou pelas eticamente mais louváveis, que é sem qualquer tipo de interesses económicos e só porque quero ser boa pessoa e vou tratar todos da mesma forma, seja por fatores económicos e perceber que eu tenho um grau de dependência de toda a gente. Toda a gente. E, portanto, isto para te responder àquela primeira parte das relações, sim, as relações são fundamentais, sim, nós devemos criar relação. Eu escrevi um artigo também que considero uma das, se calhar, dos ensinamentos basilares daquilo que é a minha experiência, atenção, estou a partilhá-la, que é, antes de sermos reconhecidos, nós temos que nos dar a conhecer. E às vezes é isto que falta às pessoas. As pessoas acham logo que devem ser merecedoras do maior reconhecimento. E depois a seguir quando nos perguntam, ok, mas tu deste tudo aquilo que tu tinhas ao teu dispor para que os outros
pudessem reconhecer aquilo que tu és. E quando nós começamos a partir pedra em cima disto, nós percebemos que as pessoas muitas das vezes ficam-se por não, mas eu fiz e esta pessoa devia saber que eu fiz. E por isso é que ele é líder, porque ele devia saber que eu sou assim, mas já lhe disseste alguma vez que tu sentes isso? Não, mas ele devia saber. As pessoas esquecem-se que do outro lado, apesar de estar um líder, um decisor, um gestor de topo, o que seja, ele não tem, como diz um colega meu, não tenho uma bola de cristal que adivinha o que as outras pessoas pensam. Que ele diz sempre que era o poder que eu gostava de ter, mas como não tenho, o que eu vos peço é deem-me feedback, por amor de Deus. Não é por acaso que não obei todas as sessões de boas-vindas, é uma sessão de boas-vindas de 1 hora, em que estou eu, em que está o CEO, em que está o diretor de operações, em que estão elementos da minha equipa, nomeadamente a minha responsável pela vertente de People Development, e todas estas pessoas falam de uma coisa crucial no OBEI, feedback, ok? Feedback bilateral. O líder tem que dar feedback à pessoa abaixo, sim, mas a pessoa abaixo, na estrutura, tem que dar feedback para cima. E aqui o feedback tem que ser diagonal, tem que ser lateral, tem que ser de todas as formas. Lá está, com empatia. E um feedback não é, vocês estão a fazer isto mal. Porque normalmente nós associamos o dar feedback, por exemplo, quando vou a uma loja, eu devo dizer o que é que eu achei, se fui bem tratado, se fui maltratado, etc. Isso é uma coisa. Outra coisa é quando eu, numa organização, olho para a área do lado, não é? Para a equipa do lado, estas relações, isto está tudo interligado com o que tu estavas a dizer, estas relações. Quando eu olho para a equipa do lado e digo assim, espera aí, eles não estão a fazer isto bem. Se fosse eu, fazia de outra maneira. E muitas das vezes esta pessoa, eu não parti por uma conversa com os colegas a dizer assim, olha, vocês já alguma vez pensaram em fazer de outra maneira? Já, por exemplo, pensaram em fazer assim, assim, assim? Porque se calhar o que vai acontecer do outro lado é vão dizer, sim, até já fazíamos isso. Tu entraste em 2018, nós em 2016 e 2017 fazíamos assim, mas entretanto mudámos porque não funcionava por isto. Ok, pronto, ok, boa. Então, eu fui humilde porque pus a questão numa outra perspectiva, que é a perspectiva de vocês já pensaram nisto? Fui sugestivo porque já estava a dar aqui um potencial caminho de uma solução alternativa, mas ao mesmo tempo não parti do pressuposto que eu é que sei e que os outros não sabem nada, porque isso é um erro muito grande e que normalmente cria problemas e conflitos muito complicados de gerir dentro das organizações. E para terminar sobre este ponto, dizer-te que nós temos que ser honestos. As relações próximas dentro das organizações têm muita coisa boa, mas também têm muitos desafios, não é? Tem muitas coisas que às vezes são menos boas. Somos humanos. Exatamente, e é essa condição humana que não nos permite depois às vezes ser suficientemente imparcial para poder executar a tarefa que nos está incumbida dentro da organização. E quando nós temos que tomar decisões, às vezes vamos tomar uma decisão que pode, de facto, eu não diria prejudicar, porque pode ser uma palavra demasiado forte, mas vou utilizá-la, acho que entendes o que eu quero dizer, pode prejudicar alguém que nós gostamos muito. Mas é o meu papel, eu tenho que decidir. Eu tenho 2 pessoas que gosto muito e só posso promover uma. Não é? Posso ser amigo dos 2. O que eu vou promover vai ficar muito feliz, o que eu não promover pode se sentir, de alguma forma, traído por isso. E eu tenho que entender esse sentimento, mas tem que haver um grau de maturidade muito grande para se conseguir ter amizades, casamentos, porque há muitos também dentro das relações amorosas dentro das organizações, muitos por aquilo que estávamos aqui a falar, essa tal entrega que nós falamos dentro das organizações, as tais amizades, o tempo que é dedicado ao nosso trabalho leva-nos às vezes a construir relações fortes e algumas delas dão em casamento, filhos, não bem, como nós dizemos, há vários bambilos puros, de sangue puro, que são filhos de 2 colegas de trabalho e portanto é normal, é cada vez, sempre, acho que sempre foi, mas havia um bocadinho aquelas regras que não se podia ter relações dentro do trabalho. Acho que é uma coisa também ultrapassada e hoje em dia, quando se fala em diversidade e inclusão, como é que eu tenho capacidade de dizer a alguém, vocês não se podem apaixonar, vocês não podem gostar um do outro, deem-se muito bem, mas não se podem apaixonar, não podem gostar um do outro, não podem casar, não podem ter filhos. Portanto, isso é um conceito também passado e dizer que isto traz outros desafios às organizações, que são, como é óbvio, estes desafios que eu falava, que é a dificuldade muitas das vezes depois de conseguir separar algum tipo de relação pessoal, e outra coisa, que é, uma coisa é quando há conflitos entre 2 pessoas que têm para si, com clareza, ok,
A Sandra é minha colega de trabalho, eu sou colega de trabalho da Sandra, não estamos aqui para ser os melhores amigos, temos é que fazer isto resultar, que é para ter aqui um trabalho porreiro. Outra coisa é quando nós somos amigos de uns e não somos amigos de outros, e depois a seguir há um problema que se calhar nem é comigo, mas eu vou tomar um partido porque foi com um amigo, uma pessoa que eu gosto muito. Portanto, tudo isto são desafios para as organizações que já existiam no passado e que vão continuar a existir. Como eu costumo dizer, como é que se resolvem estas coisas? Sempre com muita comunicação e, acima de tudo, com maturidade e consciência de que todos estamos ali para fazer algo que é maior do que nós, não é? Do que os meus interesses pessoais. Tem que ser uma coisa coletiva. E como é óbvio, dentro desses interesses coletivos, o meu bem-estar individual é essencial, seja ele mental, físico, social, de qualquer aspecto. Mas a cultura organizacional, os resultados organizacionais são pilares fundamentais de qualquer empresa. E, portanto, nós temos que conseguir conjugar tudo isto. E então, por isso é que eu digo que quem tiver bem desenvolvidas competências, como por exemplo a empatia, tem uma probabilidade muito maior de ter resultados diferenciadores naquilo que é a sua carreira profissional, mas também nas suas relações pessoais. E, portanto, não tenho dúvidas disso. Queria só dizer também mais uma coisa, do desafio de ter uma estrutura focada em pessoas e nestas relações fortes pessoais. O que é que normalmente é um desafio? Porque isto não podemos só falar das coisas boas, não é? Temos que falar das coisas também menos boas. E Claro, e tirar lições delas. um desafio muito grande, e que cada vez vou assistindo mais nas empresas muito focadas nas pessoas, é que normalmente quando te focas na pessoa há algo que fica desfocado, não é? Que fica para segundo plano, e normalmente é o processo, ok? Exato. Ou seja, tu tens empresas que são extremamente organizadas porque, independente se és o Zé, se és o Pedro, se és o Paulo, aquilo é para ser feito assim e acabou. Então é muito menos humanizado, é muito menos atraente, é muito menos interessante, mas a Mais verdade é que toda a mais... gente sabe as regras do jogo. Pronto. E aquilo resulta. Quando tu entras num caminho de humanizar, trazer as pessoas para a frente, dar liberdade criativa, feedback, tragam ideias, toda a gente, não há, como eu costumo dizer, não há ideias estúpidas, tudo pode ter algum valor, tu abres uma caixa de Pandora. E quando abres essa caixa de Pandora, o que é que vais estar a fazer? As pessoas rapidamente também se podem desfocar daquilo que já está mais do que treinado e que se vê que tem resultados, porque as pessoas querem sempre trazer coisas novas, porque nós somos assim, ser inovador é humano, é assim. E, portanto, nem todas as empresas, nem todos os líderes estão capacitados para lidar com isso, lidar com essa magia que é tu abrires a possibilidade das pessoas serem elas próprias. E isto traz grandes desafios às organizações, porque quando dás conta, então porquê é que fizeste assim? Porque eu achei que era melhor e que íamos ter mais resultados. Mas isso havia um processo. Pois, mas eu achei que ia ser melhor se fizesse assim. Ok, pronto, tudo bem. Mas vê lá, cumpre o processo, porque o processo é para cumprir, por isso é que ele existe. Então, o que é bonito nisto é perceber que não há empresas perfeitas. Ou seja, as empresas que são muito humanizadas depois têm este problema, e tu vês isso muito no quê? Por exemplo, se fores uma associação, não é? Uma associação de qualquer coisa, uma empresa sem fins lucrativos, normalmente são empresas extremamente humanizadas, muito focadas nos ideais, na perseverança, na capacidade de trabalho das pessoas que compõem a empresa, que são, no fundo, a empresa, ou a associação, mas depois são parcas, normalmente, em processos, em organização interna, etc. Portanto, e não tem mal nenhum. E se calhar as pessoas que lá estão saem de lá muito mais preenchidas e muito mais galvanizadas do que pessoas que estão em ambientes extremamente organizados e estruturados. O que eu costumo dizer a toda a gente é que eu acho que nós temos que encontrar encontrar um ambiente onde realmente nos sentimos mais felizes. E onde eu me sinto mais feliz não quer dizer que seja o mesmo sítio que tu te sentes. Eu, por exemplo, gosto de estar no campo, gosto de estar em ambientes um pouco mais libertos de confusão. Há pessoas que adoram a cidade e o ruído da cidade. Portanto, nós não somos todos iguais, e ainda bem. E eu acho que mesmo nesta perspectiva de interação da empresa, acho que há uma coisa que todos gostamos, como eu costumo dizer, ou uma não, há pelo menos duas, mas há uma que é todos, sem exceção, gostamos de ser bem tratados. Não é? Depois, acho que todos, sem exceção, também gostamos de ser ouvidos e de perceber que a nossa palavra conta.
E então entramos aqui em duas coisas, que é a questão da importância do reconhecimento e da forma como somos tratados em termos daquilo que é aquilo que nós consideramos o nosso bem-estar, a nossa integridade e por aí fora. E quando nós então estamos a falar disto, nós temos que perceber que há pilares que são fundamentais nas organizações. E este é um deles, que é o bem-estar e é a questão, por exemplo, do ser ouvido, da minha voz contar para alguma coisa, eu não ser apenas um número. Se as empresas conseguirem fazer um meio termo entre todos estes pilares fundamentais na forma como se relacionam com as suas pessoas e, ao lado, ter uma capacidade organizativa de processos, de fluxos de trabalho, que não proíbam a criatividade, mas ao mesmo tempo também que criam alguns padrões e processos core, então estaremos muito próximos da empresa perfeita para trabalhar. Porque esta será uma empresa lucrativa, de certeza absoluta, independentemente do setor onde esteja, porque vai ser uma empresa que vai utilizar o melhor que as pessoas têm e da melhor forma possível, ou mais otimizada possível, e eu não tenho dúvidas que esta área será das áreas de maior aposta nas organizações do futuro, a área da otimização de processos, o Kaizen, como fomos ouvindo falar, é uma coisa que não é nova, mas é uma coisa que cada vez vai ter que ser mais utilizada nas organizações, porque começa-se a abrir também muito este espectro das ideias criativas e o que é que pode melhorar. Isto é muito giro, mas tem que ser controlado, de forma a que as ideias nunca vão ser todas implementadas no mesmo momento, portanto tem que haver sim uma bolsa de ideias, tem que haver momentos de partilha, tem que haver um clima que proporcione essa abertura E segurança de mente. psicológica para o fazer, não é? Exatamente, ok, eu vou dar uma ideia, será que vou ser julgado? Isso vai Exatamente. jogar a meu favor ou contra? Tem que haver de facto esse ambiente de segurança, sem dúvida nenhuma, portanto, só que isto vai exigir também que haja muita certeza que pelo menos as questões core estão padronizadas, estão trabalhadas para seguir ali um fluxo de trabalho que no final do dia todos entendam, lá está o propósito da organização e a forma como as coisas são feitas naquela organização. Não querendo isto dizer que vão ser sempre feitas assim. E eu acho que esta é a parte gira e que nos deve a todos encher de motivação para continuarmos a trabalhar no mundo empresarial e a ser agentes ativos nesta transformação que estamos a assistir neste momento, que é numa maior humanização das empresas. Das empresas. Claro. A transformação dos negócios passa pela transformação das pessoas, não é? Nós estamos a assistir cada vez mais a isso mesmo. Há aqui certos pontos que eu queria ressaltar. Ter uma visão clara para onde queremos ir, qual a direção que nós queremos seguir, olhar lá para a frente e a partir daí construir tudo em torno. E isso implica tempo e muitas vezes não há essa percepção também dentro das empresas, que a construção de uma cultura organizacional humanizada requer tempo, requer experiência, ir pela tentativa e erro, porque nós estamos a assistir, nomeadamente nos últimos anos, a grandes mudanças no mercado laboral. Nós nunca tivemos a trabalhar no mesmo local 3, 4 gerações em simultâneo. Em simultâneo. Gerações com experiências de vida completamente diferentes, com formas de ser e de estar completamente diferentes, e com uma visão, expectativas diferentes, exatamente, e com uma visão com o trabalho completamente diferente. Cada vez mais o trabalho é uma experiência, cada vez mais é uma componente de um todo que é a vida. Por isso é que hoje não se está na mesma empresa 20, 30 anos, são raros os casos. Eu posso estar muito satisfeita na empresa onde eu estou, mas eu quero, por exemplo, ter a experiência de poder trabalhar e viajar pelo mundo. Eu quero experimentar a van life, porque não? Sim, é isso mesmo. Se a E nós temos... posição permite isso, e se lá está, se existir a confiança para com o meu líder, porque não lhe propor, olha, eu adorava fazer isto na minha vida. Já que a minha função me permite fazer isso, vocês me apoiam nisso, por que não fazê-lo? Não é? Por exemplo, quando estava nas Nações Unidas, eu tinha uma colega minha, ela é da Suíça. O que é que acontecia? Na empresa onde ela estava, 2 em 2 anos, a empresa dava-lhes, caso eles escolhessem, 6 meses de licença não remunerada para fazer o que eles quisessem, voluntariado, uma volta ao mundo, fosse o que fosse, ou seja, enriquecerem-se enquanto pessoas
para depois também levarem isso para a empresa. Eu achei aquilo fantástico. Sim, Algo sem que dúvida. hoje as pessoas vão procurar cada vez mais. Experiências de vida. E o quanto essas Exatamente. experiências também podem trazer para as empresas. Eu acho que sim, acho que é muito essa linha. E estamos neste momento a assistir a isso. E já tenho partilhado nas últimas semanas isso. Aqui há umas semanas uma pessoa da minha equipa veio falar comigo, e é uma pessoa que está até há relativamente pouco tempo também na equipa, e que valoriza muito essa questão que estavas a falar, a questão das missões de voluntariado, que já fez algumas, a questão das viagens, e veio falar comigo na tentativa de perceber se seria possível fazer uma viagem para a Tailândia, para a zona norte da Tailândia, para um projeto de voluntariado com crianças numa escola, durante 1 mês e meio, onde tentaria conciliar, como é óbvio, com o trabalho. Apesar do fuso horário ser diferente, iria tentar conciliar e tentar ter uma experiência imersiva nessa perspectiva. E apesar dela já ter partilhado esse interesse, e por não estar também há muito tempo connosco, veio falar comigo e com a líder direta, um pouco com expectativa, Sei. mas ao mesmo tempo com algum receio que não houvesse essa abertura. E a verdade é que a resposta foi prontamente dada, foi sim, claro que sim. Se é algo que de facto te apaixona e que vai fazer toda a diferença na tua vida, não seremos nós a dizer-te que não consegues conciliar. Portanto, se consegues, e até porque nós trabalhamos já num formato de smart working, e a pessoa em concreto trabalha a maior parte das vezes a partir de casa, a verdade é que estar numa casa, como eu brinquei a dizer, numa casa no centro de Lisboa, ou estar numa casa na Tailândia, para mim vai dar exatamente ao mesmo, desde que a qualidade da internet seja boa e aquela pessoa em De concreto entregar. conseguir entregar. E, portanto, está tudo bem. E aquilo que eu sinto é que este tipo de abertura, quando é possível, como é óbvio, não estamos aqui a dizer que é sempre Claro. possível, e até por isso temos que entender que, por vezes, as pessoas procurem outras empresas, outras experiências que lhes proporcionem, como tu dizias e bem, este e outro tipo de experiências. E a verdade é que isto cria um sentido de compromisso também completamente diferente, porque as pessoas sentem esse reconhecimento, essa oportunidade única, que ainda vai sendo única, a verdade é esta. Não é assim tanta a abundância de empresas que o permitem, não é assim tanta também o número de pessoas que sentem, lá está, o ambiente de segurança para partir para fazer este tipo de pedidos. Mas eu acho que isto vai acontecer de forma, eu não quero dizer massiva, mas de forma muito mais frequente nas organizações. Aliás, isto foi uma das coisas, posso dizer como é que eu partilhei depois isto com alguns dos outros membros do board. Mandei-lhes um e-mail com o título de dizer o primeiro dia do resto das nossas vidas. E depois expliquei esta ideia e disse, malta, isto vai ser algo que nos vai ser pedido de forma cada vez mais regular, e até por isso eu vou dizer que sim, porque quero estar na crista da onda, digamos assim, e tentar beber tudo aquilo que são os prós e contras deste tipo de coisas, para depois poder também dar o meu cunho pessoal em termos Claro. de opinião, de sugestões aos restantes líderes sobre como é gerir pessoas neste nível de ambiente e neste nível de missões, etc. E a verdade é que ontem esta pessoa fez anos, partilhou connosco uma série de fotos, e estávamos todos genuinamente verdadeiros, genuinamente felizes por ela estar a viver isto e estar a viver connosco, porque vai partilhando fotos, etc., de sítios absolutamente incríveis, onde está a Fantástico. Yeah. trabalhar com o computador da OBEI, e isto só nos deve orgulhar também de podermos estar a caminhar para este nível de abertura, porque no fundo é o futuro, e eu estou em crer que isto é apenas o início. É Vão haver exatamente. muito mais vontades. Sabes que há uns anos, e não querendo parecer aqui nenhum visionário por aí além, mas a verdade é que eu há 2, 3 anos atrás, com o meu CEO, numa conversa, dizia-lhe assim, olha, um dia, quando estivermos numa reunião de avaliação, eu já não me lembro se estávamos mesmo numa reunião também de avaliação, de ponto de situação, mas eu disse, olha, um dia numa reunião destas, eu não te vou pedir um aumento em dinheiro, vou-te pedir tempo. Vou-te pedir tempo. E acho que o tempo vai ser o maior fator, a maior moeda de troca dos próximos anos. Ainda longe de pensar na pandemia, não é? Exato. E quando a pandemia chega, eu tive a certeza que estava correto. Epá, é isto. A malta agora vai começar. E pronto, e foi o que se viu. Hoje, lá está,
um dos temas mais quentes da gestão de pessoas é a semana de 4 dias de trabalho. Como é que vai ser? Como é que não vai ser? O outro vai ser as licenças sabáticas, vai ser o poder flexibilizar a legislação laboral de forma a que as pessoas possam trabalhar apenas por projeto, apenas em curtos períodos de tempo e flexibilizar muito mais o mercado de trabalho a esse nível. Não estou a dizer que será generalizado, acho difícil, mas digo-te com algum grau de certeza que vamos caminhar cada vez mais para os profissionais independentes, ou liberais, como quiseres, na tentativa de poderem usufruir da sua vida como desejam. Se calhar é o teu caso, Sandra, que tiveste muitos outros desafios antes deste, e poder trabalharmos no nosso próprio negócio, muitas das vezes é uma tentativa de sermos donos do nosso tempo. E eu acho que isso é realmente uma vontade que muitas pessoas têm, mas que apenas algumas têm coragem para seguir. Mas é algo que acredito que vai começar a ter mais adeptos. Principalmente nestas gerações mais novas. Sem dúvida. Eu falava há pouco tempo com um amigo que mais novo, com quem estudei, com quem tirei o mestrado, mas ele era bem mais novo que eu, e ele dizia-me que foi exatamente esse o pensamento dele, ou seja, ele trabalhou para várias empresas, adquiriu bastante know-how, empresas bastante conceituadas, e o que ele agora decidiu fazer foi: mas porquê é que eu vou estar a trabalhar para outros se eu já tenho know-how suficiente para poder trabalhar por mim próprio e prestar este tipo de apoio às organizações? E optou por fazê-lo em formato individual. Claro que consegue cobrar um valor mais simpático do que as empresas onde estava, por toda a estrutura que representam, e ao mesmo tempo tem maior controle sobre o seu dia-a-dia, e diz que, ok, se calhar não ganho o que ganhava, mas ganho o suficiente para aquilo que eu acho que vale a pena recolher do trabalho, portanto está perfeito e tenho mais tempo para mim, para a minha família, etc. E eu acho que vai ser muito mais isto, nós vamos começar cada vez mais a viver fora de uma caixinha e a perceber que há várias formas de ganhar a vida, de ser feliz e de fazer aquilo que gostamos. E não tem mal nenhum nisso. Continuo a dizer, a única coisa para mim que tem mal é quando nós estamos a fazer algo, nos queixamos e não entregamos aquilo que nos comprometemos. Isso para mim é inaceitável. O resto, para mim, tudo é aceitável. Porque se eu disser, se no primeiro dia de trabalho, ou melhor, numa entrevista, eu tiver uma pessoa que me diz assim: olha, João, eu só quero trabalhar 2 horas por dia, mas as 2 horas que eu trabalhar, eu vou dar tudo, o que tenho e o que não tenho, para conseguir atingir os objetivos. Das duas, uma: ou eu lhe digo, ok, não é isso que eu estou à procura, ou então, se eu disser que sim, o que eu tenho que lhe dizer é: ok, nessas 2 horas eu preciso que tu me faças isto. Consegues? Consigo. Ok, o compromisso está assumido e vamos embora. Não vale a pena inventar mais, porque a vida é isto. E eu acho que nós, durante anos, andámos um bocadinho cegos a achar que as pessoas, por estarem 8 horas no local de trabalho, que estavam 8 horas a trabalhar para nós. É mentira. Em alguns casos é verdade, noutros não é, quer dizer, e começamos a entender, acho eu, como empresas, como sociedade, e o teletrabalho veio trazer isso, que a verdade é que os melhores profissionais são aqueles que entregam, independentemente se nós estamos ali em cima, se nós não estamos. E até acho que este conceito do teletrabalho veio reforçar muito outras características que as pessoas não tinham, algumas, por falta de confiança nelas próprias, por exemplo, que era esta autoconfiança para entregar sem pedir 10 validações seguidas. E agora não têm oportunidade de fazer isso. E pensam, ganharam consciência, porque uma coisa é quando o chefe está ao lado e diz: oh chefe, podes só ver este e-mail antes de eu mandar? E o chefe ia lá e via. Agora, a pessoa: epá, parece mal estar a mandar uma mensagem a pedir isto. Não, deixa-me lá rever outra vez o e-mail e vou ter que enviar. E vou enviar. E correu bem a primeira, ou não correu, e o chefe disse: olha, pá, foi bom, mas podias melhorar isto, podias melhorar aquilo. E a verdade é que nós estamos a criar aqui um acelerar também daquilo que é a competência das nossas pessoas. Porque eu ouço muitos líderes dizer isto, e inclusive é dentro da empresa, ok? Hoje já menos, mas era: epá, eu não concordo nada com isto de estarem a contratar pessoas que estão, que mal contrata a pessoa, ou quando contrata a pessoa vai estar a trabalhar remotamente, e eu acho que a pessoa não vai ter capacidade para absorver tudo e de começar logo a trabalhar. Eu quero aqui ao pé de mim, que é para eu saber o que é que ela está a fazer e como é que está a fazer. E aquilo que eu digo sempre é: ok, só estás a perpetuar um problema. Eu acho que é precisamente o contrário. Nós devemos dar tudo o que a pessoa precisa na nossa ótica para elaborar, e a seguir é dar-lhe o espaço e o tempo necessário para que ela comece a entregar. Se tem dúvidas, nós estamos aqui. Se não tem dúvidas, está tudo bem, entregou bem, e eu aí é que eu vou realmente fazer um teste
entre aquilo que eu estou a dar, se é suficiente ou não, e se aquilo que a pessoa depois está a entregar está de acordo com o que é esperado ou não. E eu acho que é este tipo, às vezes, de mecânica, digamos assim, de capacidade que os líderes devem ter de interpretar os momentos que vão fazer a diferença, para terminar, daquilo que tu falavas há pouco, que são estas atitudes que vão criar uma boa experiência de colaborador e enaltecer o employer branding das organizações e pôr as marcas, de facto, no sítio que elas merecem estar, Top com a of tal mind. verdade do que se passa. Exatamente. Para terminar, 2 minutos, o que é felicidade para ti? Felicidade como um todo, é isso? Ou corporativa? Como tu quiseres. Felicidade. O que é felicidade para ti? Olha, a felicidade para mim é dividida em dois. Um é sou feliz ou não sou, e depois é estou feliz ou não estou. Porque se me perguntas se eu sou feliz, sou. Se me perguntas se eu estou feliz, depende. Há momentos em que estou feliz, há outros momentos que não estou tão feliz porque aconteceu qualquer coisa que me chateou, mas a verdade é que o ser feliz é algo muito, muito lato, ou seja, nós podemos ser felizes, ter uma vida feliz, mas não estar sempre felizes. E eu acho que é isso, às vezes, nós temos que compreender para nós próprios nos puxarmos para a realidade. Eu tenho muitas vezes estas conversas com as pessoas, que é, tu não estás feliz com isto, mas tu és feliz ou não és aqui na empresa, por exemplo? És feliz ou não é? Tu gostas do que fazes, gostas das condições que dão, gostas dos benefícios, gostas do ambiente, tu estás infeliz com esta situação, mas tu és feliz cá ou não és? Realmente pensando nessa perspectiva, sim, afinal sou feliz. E há muita gente que depois acaba por dizer, sim, eu sou feliz, mas não estou feliz neste momento, não gosto do que estou a fazer, por exemplo. E isso está a condicionar o facto depois, como é óbvio, de ser feliz. Porquê? Porque o eu estou, ou eu não estou, é muito intenso, é o momento, é aquilo que nos está a consumir a cabeça naquele momento. E, portanto, nós tendemos a pegar nesse momento da nossa vida e espalhá-lo por extravasar para todo o resto da vida. Mas a verdade é que nós devemos ter este treino todos os dias. Eu uso muitas vezes a palavra gratidão, e nós devemos de facto ser gratos por tudo aquilo que vamos tendo, e a verdade é que muitas das vezes nós fazemos de um problema um drama, e basta olhar para o lado e perceber que se calhar aquilo não é drama nenhum, é apenas um problema do dia-a-dia, chateei-me com aquele colega por causa de uma futilidade, ou não, pode até não ser uma futilidade, mas que há problemas bem maiores. E então nós temos que fazer este exercício connosco próprios. E isto ajuda claramente a sermos felizes também. A capacidade que nós temos de isolar, por vezes, alguns problemas e perceber que isto é um problema, há de ser resolvido, há problemas que só o tempo é que resolvem, há outros que eu tenho que ter uma ação direta e há outros que dependem de outras pessoas para resolver aquele problema. Mas eu tenho que entender que ser feliz é algo extremamente lato, é amplo, e eu devo todos os dias tentar contribuir um bocadinho para a minha felicidade. Não é? É como lavar os dentes. Eu posso ter uma dor de dentes, não quer dizer que eu tenha a boca toda estragada. Tenho uma dor de dentes num dia, que no outro dia passou porque eu fiz qualquer coisa. Mas para eu cuidar dos meus dentes, todos os dias devo fazer a minha higiene oral e garantir que esses dentes, que a minha dentição toda é saudável e forte. É muito isto. Assim terminámos hoje o nosso Small Talks, 2 dedos de conversa que se transformaram em 2, em 4, em 6, mas com certeza teremos aqui o João noutras oportunidades para falarmos sobre esta temática que de facto está cada vez mais na ordem do dia e que fará cada vez mais parte das empresas, das organizações. Só para fazer aqui um sumário, nós falamos nestes pontos essenciais: relações humanas, que tem a ver inclusive com valores, com transparência, confiança, honestidade, respeito. João, obrigada por teres aceito o meu convite mais uma vez. É verdade. Obrigado eu, e foi Sempre um um gosto prazer. falar contigo. Obrigado igualmente, Sandra. E até breve. Até breve.